Tá sim. mutado assim. A gente tá no Zoom Webinar, né? Então ele tem as permissões especiais pra só deixar eu e a Ana e os apresentadores falarem hoje. Ai, Aninha. Opa, obrigada. Quem mais quiser mandar um oi aqui no chat, fica super à vontade. Caso queiram também compartilhar o LinkedIn, para a gente também depois poder se conectar, ter aí nas redes, pode mandar também o LinkedIn. Eu e o Lucas, a gente vai compartilhar o nosso LinkedIn também mais para o final da live. Então, quem quiser ir mandando aí, bora mandar, bora se conectar também para outras oportunidades. Isso. Boa tarde, pessoal. Todo mundo chegando aí, muita gente no chat, legal. Perfeito, gente. Para quem chegou agora, vamos começar a 1h05. Temos mais um minutinho aí para todo mundo entrar. Gente, a Thay mandou aqui uma mensagem. A Thay é a nossa Community Manager. Caso vocês precisem de algum suporte, dúvidas, Q&A, é só mandar aqui, beleza? Caso vocês também tenham algum problema de áudio, de vídeo, pode também dar um toque aí para a gente melhorar a experiência, né? Não tiver dando pra ouvir direito, coisa do tipo, vocês avisem a gente. Vamos Exatamente, começar em um exatamente. minutinho. Começar agora, né? Isso, bora lá. Então vamos lá. Então, hoje eu vou começar. Então, vou mostrar a minha tela aqui. Nós vamos começar. Então, oi, gente. O meu nome é Lucas e hoje eu vou estar falando sobre esse evento que a gente está fazendo aqui, que é Desmistificando o Trabalho Remoto Internacional. Então, hoje eu sou Product Engineer na PostHog e eu trabalho para empresas americanas desde 2020. E desde o ano passado eu comecei a escrever essa newsletter também, que é o Dev na Gringa, falando sobre essa minha experiência também. Então vamos lá. O objetivo de hoje vai ser responder as principais dúvidas aí que vocês têm, sabe? Então, no final a gente vai ter um tempo também para vocês fazerem mais perguntas e tal, mas hoje foi mais em cima, assim, das principais dúvidas que eu vejo acontecendo do lado do desenvolvedor. E depois a Ana também vai falar do lado do recrutamento. Então, a primeira pergunta que é a que eu mais ouço, que é quanto tempo de experiência que você precisa? Então, muita gente fala que você precisa de mais de 5 anos de experiência, de mais de 6 anos, que tem algum requisito mínimo, mas eu sempre ouvi falar de mais de 5 anos, mas eu comecei quando eu tinha cerca de 3 anos de experiência e um ano desses era como estagiário, que muita gente, assim, chega nem a contar. Então, o que importa mais do que seus anos de experiências é mais, primeiro, a sua proficiência técnica na stack relevante que a empresa vai usar, a sua comunicação clara em inglês e, especialmente, a sua capacidade de trabalhar de forma autônoma. A gente sabe que o trabalho remoto ficou mais normal e todo mundo teve que se policiar mais um pouquinho mais sobre isso, sabe? Mas a realidade é que não tem, tipo, um número mínimo. Apesar das maior parte das empresas colocar lá, não, preciso de 5 anos de experiência, 6 anos de experiência na descrição da vaga, geralmente eu não me atentaria muito a esses números que eles são usados mais como uma base, que na entrevista mesmo as pessoas querem saber mais se você sabe fazer as coisas, se sabe comunicar, se você vai conseguir chegar lá e entregar. Em todos nos meus slides vocês vão ver que tem um link aqui no final, que é o artigo onde eu falo mais sobre cada uma dessas perguntas, então vocês fiquem à vontade para entrar e olhar mais também. Então, próximo item que a gente vai falar hoje é como encontrar vagas, né? Que deve ser segundo a outra pergunta que eu mais ouço também, né? Então, tem três tipos de jeito de você encontrar vagas, né? O primeiro deles é por indicação, que é geralmente você já conhece alguém que está numa empresa, especialmente numa empresa para fora, isso funciona tanto no Brasil quanto para empresas internacionais também. A pessoa vai e vai te mostrar lá como que. Vai te indicar lá para vaga, você vai passar a entrevista e tudo certo. Claro que a indicação só não é só suficiente, ela só te ajuda a fazer com que o seu currículo seja visto, mas
ela não vai te ajudar a passar na entrevista. O segundo é que você pode fazer aplicar diretamente para empresas, as empresas postam as vagas, né? Então você pode aplicar. Os sites que eu tive mais sucesso foram esses três, que é o LinkedIn, o Remote OK e o Well-Found. E por último, tem as vantagens de você entrar num marketplace, que geralmente é uma empresa que já trabalha nesse meio, especialmente conectando desenvolvedores com outras pessoas. Então, essas empresas vão conectar, e um exemplo que a gente está aqui hoje é a G2I, que é a que está fazendo um evento para a gente hoje. E existem outras também e tal, mas eu, em particular, eu comecei pela G2I em 2020, foi onde eu encontrei minha vaga, e eu já trabalhei com eles em outros contratos também desde então. Então, é a que eu vou recomendar aqui hoje. Mas existem outros que eu vejo no mercado, mas vocês estão procurando, é a G2I que eu vou recomendar. Então, próximo, sobre processos seletivos, né? Os processos seletivos vão ser uma mistura desses três tipos dessas cinco etapas aqui, né? Que geralmente tem uma primeira etapa com o recrutador, alguma etapa que é de código, algumas vão te pedir um take home, que é você fazer um exercício em casa, seguido pela on-site, que é como é chamada essa entrevista para falar, on-site interview, que geralmente são 3 a 5 entrevistas ali no mesmo dia, e por fim, a oferta. Todas essas etapas eu detalho mais elas nesses 3 artigos aqui, especialmente o da Brex, que foi a última empresa que eu trabalhei, mas como vocês vão tendo mais dúvidas, vocês mandem as perguntas que a gente vai responder depois. Mas falando um pouquinho mais em detalhes sobre eles, especialmente sobre os mais comuns, geralmente você sempre vai ter uma conversa com o recrutador, que dura ali de 30 a 45 minutos, onde geralmente a pessoa ela vai te passar o range do salarial da vaga, o que que eles estão procurando, às vezes já vai ter algum teste comportamental e de fit de cultura aqui também. Alguma entrevista técnica inicial, que geralmente pode envolver código, fazer algum lead code, algum DSA, ou alguma coisa que seja mais focada na stack que eles estão procurando, ou mesmo algum problema genérico de programação, geralmente dura 1 hora. Aí tem algumas empresas que vão te pedir um take home ou desafio técnico. Você faz o desafio, geralmente você tem um prazo de 1 semana e você envia. E aí depois você vai para as entrevistas finais, que demoram de 3 a 5 horas. Nem todas as empresas têm todas essas etapas, né? Varia. Essas são as mais comuns, então é disso que você tem que ficar ciente na hora de você se preparar. Aí essas etapas variam. Tem entrevista que vai te pedir system design, entrevista que vai te pedir algoritmos, entrevista que vai te pedir testar com alguma tecnologia específica, essa empresa que é um especialista, sabe? Todos os artigos aqui eles detalham mais disso, vocês fiquem à vontade. De novo, vão mandando as perguntas. Agora, saindo um pouquinho de achar vaga, eu vou falar mais um pouquinho sobre como é que é trabalhar para fora, né? Então, de carga horária, geralmente continua sendo 40 horas por semana, com horário flexível, né? Em trabalho remoto, você vai trabalhando em vários fusos horários, mas geralmente existem contratos sim que são part-time, mas eles são um pouquinho mais raros. Full-time é mais comum, que são 40 horas por semana. Existe um conceito que é importante, que são as core hours, né? Na maioria das empresas tem alguma coisa do tipo, que é basicamente algum período de 2 a 6 horas por dia, onde a empresa vai pedir que você esteja online. E isso depende muito de como é que é a cultura da empresa, coisa do tipo. Então, por exemplo, lá na Europa geralmente está mais para frente, eles estão 4, 5 horas na frente, às vezes eles vão pedir, não, para você vir trabalhar aqui, você tem que estar online de 10 horas até meio-dia, 10 horas até 2 horas da tarde, sabe? E aí você tem que falar se você consegue estar online ou não, considerando o seu fuso horário aqui no Brasil. A comunicação ela é mais direta e mais objetiva na minha experiência, sabe? Antes de trabalhar para fora, eu trabalhei em empresas brasileiras de 2016 a 2019. Geralmente as pessoas são mais diretas, elas falam mais assim, sabe? E tá tudo bem, geralmente não tem muito floreamento das coisas. A cultura tem mais o foco em resultados, então, embora eu falei que são 40 horas por semana, raramente, na minha experiência, alguém vai estar olhando lá se você tá online todas as 8 horas, todos os dias, né? Eles vão olhar mais como tá as suas entregas, você tá entregando valor se você não tá. E também tem o on-call, isso é uma prática comum de engenharia também, mas eu não tinha experiência com on-call, mas geralmente uma pessoa fica responsável por dar manutenção na infraestrutura também, que é fora de horário comercial. Se o servidor caiu, a gente sabe, o software é esperado que ele funcione sempre, né? Então, geralmente alguém fica responsável e isso é comum nessas empresas também, você ter uma rotação de on-call onde uma pessoa vai ser sempre responsável por isso. E, de novo, agora falando das contratações, de como que funciona, né? Então, geralmente tem dois tipos, né? Ou você vai ser um contratado PJ direto pela empresa, ou você vai ser terceirizado, onde, no caso, a empresa vai, por exemplo, fazer um contrato com a G2I vai te contratar como prestador de serviço, né? Mas funciona.
em teoria, da mesma forma, sabe? Você vai ter uma plataforma que seja ou Deal, ou Gusto, ou alguma outra ferramenta similar, onde você vai receber o seu valor, o seu saldo ali em dólares. Tem empresa que paga a cada 2 semanas, tem empresa que paga a cada um mês. E aí você tem que abrir uma conta PJ, né? Você tem que declarar seus impostos, fazer a nota fiscal, e o hardware também, ele depende. Às vezes a empresa te dá, às vezes você tem que trazer o seu próprio, e às vezes eles até te reembolsam nisso também. Ou tem algumas outras empresas, né, que contratam CLT também, mesmo elas não tendo sede aqui no Brasil, elas usam de, tipo, empresas terceiras para fazer esse serviço. A Brex faz isso, por exemplo, né? Eles têm uma empresa terceirizada que contrata um CLT aqui no Brasil e cuidam de toda a parte de burocracia, férias, 13º, coisa do tipo. A Coinbase também faz, embora a Coinbase. Eles contratam os dois, eles contratam tanto o CLT, que é direto com eles, né? No caso, como empresa terceirizada lidando, mas eles também contratam bastante PJ, seja terceirizado. Eu sei que lá a GTI mesmo hoje tem umas vagas lá para você trabalhar na Coinbase como contractor. É, outra coisa que eu quero falar é primeiro sobre questão de vale a pena ou não, né? Você tá trabalhando para fora, né? E em geral tem muitos prós, né? Que é você vai receber um salário em moeda forte, que na maioria das vezes vai ser maior do que qualquer salário que você recebe aqui no Brasil. Vai ter experiência internacional de estar trabalhando com outras pessoas, que é muito bom, e geralmente os projetos são mais modernos, porque muitas vagas são startups, empresas mais modernas, que geralmente estão nas últimas stacks ali. Não que foi lançado semana passada, mas que foi lançado assim nos últimos 3 anos, eu vou dizer. Um risco que eu quero chamar a atenção, que foi uma coisa que aconteceu comigo, né? É que você tem o risco, especialmente você entrar numa startup pequena, de conseguir senioridade prematura, onde talvez você já vai se tornar o team lead, o tech lead da empresa, mas às vezes você vai deixar de crescer um pouco tecnicamente. Então, uma coisa que eu quero falar é que é importante que, no início dessa carreira especialmente, você não pode se dar ao luxo de ser a pessoa com mais experiência, a pessoa que está guiando tudo, porque é sempre importante você otimizar para ter outras pessoas para se aprender também. E também temos os desafios de comunicação, tá falando em inglês todo dia, é cansativo, tem gente que não tá acostumado, sabe, coisa para se considerar, e também o isolamento cultural. Algumas culturas podem ser, tipo, muito diferentes, né? E às vezes você vai se sentir, tipo, mais isolado por conta disso também. Eu falo mais sobre isso nesse artigo, né? Mas o principal é cuidado com as algemas de ouro, que é esse o principal problema, que é quando você ganha tão bem, mas você não tá aprendendo, e aí se acontece alguma coisa na empresa, você não vai conseguir se posicionar bem no mercado depois. Então, agora que vocês sabem disso, o que que eu recomendo vocês fazerem assim que vocês saírem daqui, né? Primeira coisa é aprimorar o inglês, escrita e comunicação. Embora a gente na entrevista vai focar muito na pronúncia, na comunicação e você saber se comunicar no dia a dia mesmo, você escrever bem é muito bom. E hoje em dia você não tem que ser perfeito em escrever, porque você pode usar a AI para poder te ajudar a escrever o artigo bem, tá tudo bem. Mas escrita é muito importante, especialmente quando você vai ficando mais sênior também. Otimize o seu currículo para vagas internacionais. Elas têm outro tipo de requerimento que a Ana deve detalhar mais também, mas eu também tenho um artigo que fala sobre currículo. Pratique entrevista técnica regularmente, seja se candidatando mesmo para as empresas, ou seja, praticando, entrando numa comunidade, fazendo uma mock interview. Vai construindo a sua rede, que, na minha opinião, é sim o melhor jeito de você se posicionar no mercado no futuro, né? Tem um artigo que fala sobre isso também, então dê uma olhada. Se mantenha atualizado com tecnologias relevantes, né? Porque, por exemplo, a gente tá no boom de AI agora e tal, e vocês devem ter cansado de estar ouvindo falar de AI, mas querendo ou não, tem oportunidade de você saber, porque AI é uma área muito nova. Então, se você pega um livro técnico, você lê, você já quase que consegue se colocar como expert, porque o quê? AI em produção deve ter 2, 3 anos só que tá existendo, sabe? Então, todo mundo é novo, existem muitas vagas focadas em AI, você pode fazer com isso. E a última coisa é entre em algum marketplace, que na minha opinião é o melhor jeito de começar e mesmo de sair. Eu sinto que se eu perdesse meu emprego hoje, a gente vai ia ser o primeiro emprego que eu olhar, porque isso te tira um pouquinho de concorrer com as massas, assim, que são vagas que estão abertas ali para todo mundo. E aí você vai simplesmente poder concorrer com menos pessoas e tal, você tem mais chance de se destacar. Então, quer entrar no mercado, eu recomendo muito entrar no marketplace, é o melhor jeito de começar. E mesmo depois que você já começa, já tem uma rede forte, ainda é um ótimo jeito de conseguir mais vagas também. Então, onde me encontrar? Eu tenho, vocês podem, tem vários links da minha newsletter aí, mas tem o minha newsletter que é aqui, o newsletter.nagringa.dev, tem o meu site também, nagringa.dev, que tem outras informações também. O meu LinkedIn é /in/Lucas Faria, Lucas Ivan Faria. E também tem o Discord, que é discord.nagringa.dev, onde é a minha comunidade da minha newsletter mesmo, que eu tô sempre por lá também. Agora eu terminei, então eu vou passar a palavra para Ana agora. Vocês ouviram todo lado aqui do lado do desenvolvedor, do lado do engenheiro de software. Então agora a gente vai ouvir da Ana para contar tudo para a gente também do lado do recrutamento também.
Olá, pessoal. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente conseguir acompanhar. Bom, Lucas introduziu o tema como trabalhar na gringa em empresas americanas. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. A minha tela decidiu não mudar, aí passei tudo agora, gente, me desculpa. Antes da gente começar, deixa eu dar uma breve introdução sobre mim. Eu sou a Ana Carolina, eu sou formada em psicologia pela PUC Campinas e eu tenho atuado como recrutadora tanto na parte de tecnologia quanto de produto há mais ou menos 5 anos. Tive outras experiências internacionais antes das de 2i, passei um pouquinho pela Amazon, então um conhecimento aí de diferentes tipos de recrutamento. Hoje eu quero abordar alguns tópicos com vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do inglês, sobre a experiência, que o Lucas já tocou no assunto também. A gente vai falar algo muito importante, que é a parte do psicológico. Vamos também falar um pouquinho sobre LinkedIn, portfólio e também um pouquinho sobre o processo seletivo. Só um lembrete aqui para vocês. Tem o Q&A. Se vocês têm mais dúvida, é só mandar ali. A gente vai responder as perguntas que estão sendo enviadas por lá. Mas vamos lá. Gente, não existe uma receita de bolo, um passo a passo sobre como iniciar essa jornada de trabalhar numa empresa americana. É muito o que funciona para cada um, mas apesar de não ter uma receita de bolo, isso não quer dizer que não existem alguns passos que vão te ajudar a conquistar a vaga internacional, né? Então, os passo a passo não vão te dar uma certeza, mas com certeza vão ajudar a se preparar para esse momento. Então, olhando para o mercado fora do Brasil, quais são 3 coisas que são exigidas obrigatoriamente, que você precisa ter de imediato, antes mesmo de você se candidatar para uma vaga? O primeiro deles é a questão do inglês. Você precisa ter uma boa comunicação. A experiência, seja ela formal ou informal, o Lucas falou aí sobre de 3 a 5 anos inicialmente, a gente vai se aprofundar nesse tema. E um outro ponto muito importante é a questão do psicológico. A gente vai falar sobre como estar preparado psicologicamente para passar por um processo seletivo exigente, que é o que a maioria das empresas americanas exigem aí. Legal. Em relação ao inglês, gente, o mais tradicional é a gente ver as empresas dividindo entre A1 e A2, que são os inglês mais entry level, básicos, o B1 e o B2, que é uma pessoa que tem um inglês intermediário, mas que consegue se comunicar, e o C1 e o C2, que é o fluente e o nativo. Essas são as categorias mais conhecidas no mercado. E o que eu falo, se você tiver entre o B2 e o C2, já é um bom momento ali de você começar a se candidatar, né? O que as empresas americanas vão estar olhando é como a pessoa consegue se comunicar, como essa pessoa consegue falar tecnicamente, expressar suas ideias, argumentar o que ela está construindo para uma pessoa americana ou de uma outra cultura. Acho que é importante mencionar, inglês não é a primeira língua de ninguém aqui. A gente vai ter sotaque, a gente vai esquecer algumas palavras, mas o que é mais importante é você se fazer entendido e entender o que eles estão falando. Ah, Ana, mas eu morei 1 ano fora, 2 anos fora, e eu não passei no teste de inglês em uma determinada empresa. O que isso diz sobre mim? Gente, morar fora é muito legal, dá um vocabulário extremamente extenso, mas não é necessariamente o vocabulário essencial para o trabalho, né? Então, a pessoa, ela sabe ir no mercado fazer compra, ela sabe ir na farmácia, ela sabe se virar ali, mas quando ela precisa falar sobre um projeto, sobre o código, sobre suas entregas, pode ser que falte vocabulário ali. Então, o que eu indico fortemente nessa questão do inglês, poxa, fazer aulas, assistir palestras, ver lives, ler artigos e até mesmo, se necessário, ir para uma parte mais formal. Eu vou fazer aula de conversação em inglês, eu vou usar o Duolingo, enfim. Encontrar alguma maneira aí que te ajude a se desenvolver nessa parte. Em relação à experiência, gente, o Lucas falou um pouco sobre isso. A questão da experiência é algo um pouco mais delicado e abrangente aí.
o que a gente vê na maioria das empresas é que eles exigem sim um tempo mínimo de conhecimento. O Lucas teve essa experiência de precisar de menos, mas se a gente tiver que fazer uma média aí, a gente coloca uma média de 5 anos de experiência, né? Mas a gente precisa ponderar também, né? Muitas vezes você pode ter menos tempo de experiência, mas a qualidade do seu código, a qualidade da sua entrega é muito elevada. Então, experiência e entrega altos, da hora, chance muito alta. Ah, não tenho tanta experiência, mas a minha entrega é excelente. Meu, muito importante também. E isso a gente vai estar avaliando durante o processo seletivo, né? Mas algo que é muito importante é que a sua experiência precisa estar refletida no seu LinkedIn, no seu currículo, no seu GitHub ou no seu site pessoal, né? A empresa precisa estar vendo um pouco do seu trabalho ali no momento de candidatura, porque esse vai ser o primeiro filtro que vai estar sendo feito, né? Então, entender um pouco do que você já fez vai ser muito importante para essa etapa inicial, que a gente chama de revisão de currículos na área de RH, né? A gente vai falar um pouquinho sobre psicológico também. Esse é um tema um pouco mais complicado, né? A gente fala muito sobre a questão de nervosismo, de gaguejar e também da famosa síndrome do impostor, né? Nosso cérebro sabotando a gente muitas vezes de, mas por que que eu vou ser melhor que um americano para estar trabalhando numa empresa americana mesmo, né? Então, muitas vezes é importante sim ter um acompanhamento psicológico para estar lidando com esses temas, seja um acompanhamento contínuo, seja um momento pontual ali antes da entrevista, porque é realmente algo muito difícil de conseguir, né? Estar no Brasil e atuar numa empresa de fora é algo extremamente concorrido. A gente não está falando de concorrer somente com pessoas do estado de São Paulo ou de outros estados do Brasil, mas muitas vezes as vagas internacionais são abertas ao mundo todo, né? Então, a gente vai lidar com essa síndrome do impostor, a gente vai lidar com a ansiedade no momento da entrevista e a gente também vai ouvir muitos nãos. Na verdade, eu acho que a gente vai ouvir muito mais não antes de ouvir o sim. Então, por isso que é muito importante você se preparar para o processo seletivo, você estudar, seja para uma vaga no Brasil, seja uma vaga internacional, é você realmente se dedicar, né? E o que eu recomendo para isso, né? Tá, Ana, beleza, você falou que eu preciso preparar meu psicológico, eu preciso preparar meu LinkedIn, mas o que que eu faço? Por onde eu começo? Gente, não existe também uma receita de bolo por onde começar. Você tem que entender o que que faz mais sentido para você, né? Então, de repente, está realizando um desenho de um plano de estudo com as coisas que você quer conquistar e como se preparar para elas, né? Então, vamos supor aí um plano de 6 meses, onde no primeiro mês você vai focar no inglês, você vai começar por esse primeiro requisito, que não tem como fazer uma vaga internacional sem inglês. Então, você vai passar um mês ali estudando, fazendo aula, treinando. No segundo mês, você vai focar em olhar para o seu LinkedIn, para o seu site, para o seu currículo e tá melhorando e tá dando exemplos ali do que você já fez, das conquistas que você teve. No terceiro mês, nossa, tá tendo um boom de inteligência artificial. Eu vou estudar mais sobre inteligência artificial. Ou, nossa, eu mando muito bem em React, mas ainda não estou passando nas etapas técnicas. Deixa eu me aprofundar mais nessa linguagem. Então, também focar ali numa tecnologia específica que você precisa se aprofundar ou que você está vendo que está tendo um boom no mercado, né? Então, novamente, não é uma receita de bolo, é um plano de estudo que você vai ter que ter um momento de pensar consigo mesmo aí quais são os seus gaps, o que precisa ser melhorado e a partir disso ir fazendo esse desenho. Hoje a gente tem inúmeras formas de aprender, seja o inglês, seja novas tecnologias, ou até mesmo aprender como se portar em entrevistas, como fazer entrevistas. Depois, no final da minha apresentação aqui, eu vou deixar disponível para vocês tirarem um print de algumas recomendações, para vocês conseguirem estudar. Ó, eu falei do print. Gente, são essas dicas de site aqui, que vocês podem estar usando para melhorar o inglês, a parte técnica, a parte de entrevista. Eu quero aproveitar também para falar um pouco do LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta
a mais utilizada pelos recrutadores, que o que é muito importante são as keywords, né? Então, algo que eu recomendo é, poxa, eu quero me candidatar para essa vaga em específico. Pega a job description da vaga que você está interessado, joga no chat GPT e pergunta quais são as keywords mais interessantes para aquela vaga. E joga o seu currículo, né? Para de repente você fazer um match, faz sentido eu me candidatar, não faz sentido eu me candidatar. E ali no seu LinkedIn, você vai também dar um jeito de colocar essas keywords, seja em forma de texto, seja nas próprias keywords mesmo do LinkedIn que você consegue fazer isso, seja na sua introdução. Eu, como recrutadora, quando a gente vai buscar por um candidato ativamente ali no LinkedIn, as keywords são extremamente importantes. Eu diria que até mais importante que o título ali de Data Engineer, Front-End Engineer, as keywords é o que realmente ajuda o recrutador a estar fazendo esse filtro. Nossa, Ana, beleza, vou fazer isso. Como que eu faço? Como que eu explico a minha experiência no meu currículo, no meu portfólio, no meu LinkedIn? Gente, algo muito interessante é você falar sobre um projeto que tenha sido bastante impactante naquela sua experiência. Então, na empresa X, eu colaborei ou executei um projeto de mobile app, eu atuei no desenvolvimento desse app de ponta a ponta, traz um pouco do resultado brevemente, né? Eu reduzi o custo da empresa em X%, trazer um pouco quais foram as tarefas, as ferramentas que você utilizou, como que você conquistou aquele resultado, né? Então, isso é o primeiro filtro. Para empresas americanas, ter essa visibilidade é muito importante, porque eles fazem, sim, um filtro bastante diferente de LinkedIn e de currículo do que a gente conhece aqui no Brasil. Então, a sua porta de entrada também vai ser trabalhar no seu portfólio, vai ser trabalhar no seu LinkedIn. Outra dica muito importante, né? O Lucas passou um pouco aí sobre as etapas de entrevista. A gente tem, então, a etapa inicial, que é esse filtro do currículo. O processo seletivo começa para o recrutador antes aí de uma entrevista. A gente tem uma conversa junto com o RH, uma filtro inicial, para depois a gente ter as etapas técnicas mais focadas. E o que conta muito para empresas americanas é você demonstrar interesse na empresa. O que essa empresa está construindo, qual o impacto dela em relação à tecnologia, querer saber mais sobre o time, quais são os principais desafios que essa empresa está enfrentando, qual a etapa de financiamento, de investimento que essa empresa está, é algo que conta absurdos para empresas americanas. Então, mostrar esse interesse faz muita diferença. Às vezes eles podem ter dois candidatos maravilhosos, um demonstrou super interesse, que está super engajado, o outro não. E mesmo se seu interesse for só no salário americano, faz o dever de casa, estuda um pouco a empresa para no momento da entrevista diretamente com a empresa eles estarem falando um pouco sobre isso. Eu vou interromper meu compartilhamento para vocês conseguirem ver minha carinha aqui um pouco agora. Quero falar um pouco sobre a G2I. A gente está fazendo esse evento, a gente começou esse evento na nossa comunidade de desenvolvedores. A G2I, como o Lucas mencionou, é uma comunidade, é uma marketplace, a gente trabalha com diferentes oportunidades. A gente só trabalha com oportunidades internacionais, nós não temos hoje vagas brasileiras. Vocês conseguem no nosso site acessar todas as oportunidades que a gente tem em aberto. E caso você não faça parte da nossa comunidade do Slack, você tenha interesse em entrar, a gente também tem a porta de entrada, que é fazer uma etapa técnica, que é fazer um teste técnico, e a partir da nota do seu teste técnico, você entra para a nossa comunidade. Isso facilita muito a gente estar compartilhando o seu perfil, as suas habilidades com outros clientes, e dá essa porta de entrada aí para você ter acesso a muito mais empresas, a diferentes clientes para estar entrando. Pessoal, acho que do meu lado, isso é um pouquinho da parte do recrutador. A gente tem várias perguntas aí para serem respondidas. Eu vou seguir aqui um pouquinho das perguntas por ordem do que vocês mandaram. A primeira pergunta é: você acha que o boom de vagas do período da pandemia passou? Parece que está muito difícil conseguir uma vaga na gringa agora.
Sim, gente, o boom passou um pouco, mas ele continua ativo. Eu acho que durante a pandemia a gente teve mais acesso a vagas internacionais justamente pelo modelo remoto, mas a gente continua vendo, sim, muitas empresas que continuam 100% remoto e viram muito valor em ter acesso a uma mão de obra, a pessoas tecnicamente extremamente capacitadas, que permite esse trabalho 100% remoto. Então, o boom diminuiu, mas ele continua ativo. Lucas, não sei se você tem alguma coisa a adicionar aí do lado do desenvolvedor para essa pergunta. Não, é isso mesmo. Senti sim que deu uma diminuída, sabe? Em 2021 tinha sido onde eu tinha pego o meu maior hourly rate, meu maior rate assim de pagamento em dólares e tal por hora, né? Foi só esse ano que eu consegui superar. Então tá sim mais competitivo, sabe? Mas certamente tem demanda e eu não vejo que a demanda tá diminuindo. Se tem alguma coisa, eu sinto que nos últimos meses está aumentando, na verdade. Tá mais exigente, mas a demanda também ainda está lá. Só a barra que eu sinto que subiu um pouquinho mais. Sim, sim. Legal, próxima dúvida. Portfólio conta muito? Um site próprio mostrando meus projetos além do GitHub? Eu não diria que necessariamente um site próprio, acho que não tem a necessidade. Eu acho que se você é uma pessoa ativa no GitHub, se você tem esse costume, já é suficiente. O que eu vejo é, principalmente para empresas americanas, é que ter um currículo, realmente, o tradicional, a gente não usa tanto mais isso aqui no Brasil, a gente usa mais o LinkedIn, mas para empresas americanas ter um currículo bastante detalhado, como eu mencionei aí, usando bastante verbos de ação, né? Eu fiz isso, eu tive esses resultados, conta muito mais do que seu site próprio. Mas eu pecaria por mais. Se você tem a oportunidade de fazer isso, se é algo que já está na sua rotina, eu faria. Só uma coisa, né? Como não sei se a gente vai ter tempo para resolver todas as perguntas, vamos ordenar ela pelas então, que tem mais o pivotes, né? Porque aí a gente pega as que forem mais relevantes. Beleza, beleza, bora, bora. Lucas, você quer pegar É, alguma pergunta aí? Tá, sim, vou pegar a próxima, então vou pegar a próxima, sim. Então, do Rodrigo Miranda, me parece que o mercado está mais exigente atualmente. Como se destacar nos processos de candidatura? Eu sempre tento ajustar o meu storytelling dependendo das demandas da vaga e da empresa. Então, respondendo do meu lado, né? Eu acredito sim que a entrevista comportamental, assim, é um dos melhores jeitos de se destacar e eu acho que ela é muito sobre essa questão de storytelling, de se conectar muito com a empresa. A Ana falou mais sobre isso, que é sobre se engajar com a empresa, saber o que a empresa está passando, e eu acho que esse é um dos melhores jeitos de se destacar. E contratação, eu sinto que é um exercício de confiança. Você tem que mostrar duas coisas. Primeiro, você tem que mostrar que você sabe fazer o trabalho, que é importante. E segundo, você tem que mostrar que você quer fazer o trabalho. Mostrar que você sabe fazer o trabalho é aquilo que a gente já falou. Se preparar para as entrevistas, saber demonstrar bem os impactos que o seu trabalho teve na empresa. Mas mostrar que você quer querer fazer o trabalho, que você realmente está animado para ir para lá, eu acho que é alguma coisa que as pessoas não fazem tanto. Então, pesquisa a empresa, descobre, tipo, qual que é o produto deles hoje em dia, interage com ele, tenta achar algum bug, propõe alguma melhoria, sabe? Eu acho que isso é um jeito muito bom para se destacar que poucas pessoas fazem. Ana, se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, Lucas, eu acho que você, você trouxe tudo nessa parte de storytelling. Legal. Beleza. Gente, temos uma outra pergunta aqui muito importante. Como eu posso ter uma noção do meu pay rate como desenvolvedor brasileiro trabalhando em empresas dos Estados Unidos? O que eu posso considerar a definir o meu rate? Gente, isso é uma pergunta que é muito válida. Muitas pessoas que eu converso no dia a dia brasileiras não têm muito essa noção de como traduzir o real para dólar, traduzir o seu valor para o dólar. Quando a gente fala de uma mudança do CLT para o PJ no Brasil, a gente já fala de um adicional aí de mais ou menos 30% a mais, fora os 10% de uma mudança de cargo, né? Dependendo aí do tamanho da empresa que você tá indo. É muito comum a gente ver empresas americanas querendo contratar pessoas, principalmente da América Latina, Índia e outros países,
por ter essa possibilidade de pagar um pouco menos dentro da realidade americana, sendo muito sincero com vocês aqui, a nossa mão de obra acaba sendo mais barata, porque o dólar está a R$ 6, então para a gente tá ok. Mas o que eu gosto de recomendar, se eles te passam um range, o nosso valor é de tanto a tanto, e o mínimo faz sentido para você, passa o mínimo. Porque se por acaso eles chegarem ali na última etapa e, poxa, esse candidato é muito bom e essa candidata também é muito bom, mas uma custa 100 e a outra custa 50, às vezes eles escolhem a que faz mais sentido ali. Então, sempre pergunta, todas as propostas, todas as oportunidades vão ter um range, eles vão ter um valor de expectativa. A gente, como recrutador, não vou falar que é obrigado, mas eu, Ana Carolina, gosto de compartilhar, eu gosto de entender se faz sentido, não vale a pena seguir até o final do processo seletivo e entender que não vale a pena. Então pergunta, veja se faz sentido para você. Mas a gente vê uma média aí de uns US$ 50 por hora para estar contratando brasileiro. Pode ser de 30 a 75 no máximo dólares por hora, é algo bem comum que eu vejo. Lucas, você quer trazer um pouco da sua experiência com isso? A única coisa que eu vou. Acho que você falou tudo, a única coisa que eu vou falar é realmente a gente pergunta e eu sinto que todas as vagas que eu recebo, ou às vezes vagas que eu me candidato, eu não passo da primeira etapa que eu já dou sem saber o range, sabe? E obviamente fica sempre aquela teoria. Se a pessoa te pergunta, você responde primeiro ou não, né? Isso é um negócio muito debatido, mas eu sempre gosto de perguntar com a Ana e eu sinto que se a recruiter está do seu lado, igual a Ana falou, ela vai te falar, porque ela quer o seu sucesso, ela quer que você chegue até o final e receba a oferta, né? É ali que o trabalho da pessoa vai ser bem avaliado. Então, perguntem. Não tenham medo de perguntar o range do salário das vagas. Legal, legal. Lucas, tivemos uma pergunta diretamente para você aqui. O que você Então, vamos lá. percebeu, o que você Pode ser. percebeu de diferença no relacionamento com colegas de equipe comparado aos brasileiros? O que eu percebi de diferença comparado aos brasileiros? Eu sinto que eu trabalhei em equipes que eram só pessoas internacionais, trabalhei em equipes que tinham tanto os brasileiros quanto internacionais, e querendo ou não, é mais fácil de eu me conectar com os brasileiros por conta das semelhanças assim culturais. Mas no geral, a principal diferença foi o que eu falei na minha apresentação, geralmente a comunicação é mais direta. Eu acho que aqui no Brasil, às vezes, a gente tem um jeito mais carinhoso, com mais cuidado de lidar com os sentimentos da pessoa, sabe? Que às vezes não é comum. Então a dica que eu dou pra isso é sempre assuma, tipo, intenção positiva da pessoa. Especialmente a comunicação remota, por mensagem e tal. Às vezes a pessoa falou alguma coisa, você vai pensar, meu Deus, ela falou assim, eu estou super ofendido, por que que ela falou desse jeito? Ela não confia em mim e tal. Sempre assuma a intenção positiva, porque é muito difícil, tipo, em colocar tom de voz em mensagens. Então a comunicação ela é mais direta, mas assuma intenção positiva, sabe? Tenta trabalhar, tipo, em cima disso, especialmente se é um feedback mais negativo, mais construtivo também. Perfeito. Lucas, eu vejo da mesma forma, assim, o brasileiro, ele tem uma mania de colocar muitos lacinhos, purpurina naquilo que a gente quer falar. Às vezes, até se é um feedback construtivo e a gente precisa ali ser mais assertivo, a gente ainda dá um jeito de colocar uma purpurininha brasileira. Nos Sim. Estados Unidos, eu acho que eles são mais diretos, mas isso não quer dizer que eles são rudes ou que as pessoas são desrespeitosas, nem um pouco. Eu acho que existem empresas com culturas bastante legais, eu não quero dizer todas, existem empresas que têm uma cultura mais séria, mais politizada, mas pelo menos o que eu vejo aqui na G2I são clientes muito abertos, e uma vez que eles estão abrindo para contratar pessoas de outros lugares, de diversos lugares do mundo, eles também têm uma mente mais aberta a entender outras culturas, entender outros linguajares, enfim, aí adaptando um pouco conforme eles vão contratando pessoas do mundo todo. Sim, é isso mesmo. Então eu posso Lu, ler a próxima, que vai ser do Bruno Oliveira aqui, que é vale a pena estudar muito DSA, Data Structures and Algorithms, estruturas de dados e algoritmos para ficar afiado? A minha resposta para essa pergunta é que eu não sou uma pessoa que é muito boa em algoritmos no geral. Eu sempre estudei o mínimo possível para conseguir passar nas entrevistas, mas nos últimos anos eu tenho um artigo que eu falei sobre os para todos os processos seletivos que eu fiz nos últimos anos, eu nem fui muito cobrado e quando eu fui, eu sentia que não era uma habilidade muito importante.
No entanto, eu acredito sim que estudar algoritmia de dados é uma habilidade que, se você souber bem, vai te trazer retorno pelo resto da sua carreira, sabe? Porque esse tipo de entrevistas provavelmente não vão embora. Se alguma coisa eles estão ficando até mais fortes em algumas big techs e tal, recomendaria sim. Não façam o que eu, o que eu faço, no caso. Eu estou começando a estudar mais também, mas eu acredito que você pega e começa a estudar, estuda com mais esforço por 6 meses, depois você só estuda um pouquinho ali, uma vez por semana, fazendo exercício e segue fazendo isso, é uma coisa que vai te pagar dividendos assim pelo resto da sua carreira como engenheiro de software. Então eu digo que vale muito a pena. Não sou muito bom, não é a minha área, mas queria que fosse, sabe? Porque eu penso que é uma habilidade muito boa de você ter no geral, porque esse tipo de entrevista não vai sair. Legal. Bruno, tendo passado por algumas empresas mais tradicionais, assim, das FANGs, isso conta muito. Poxa, quero passar no processo seletivo da Amazon. Cara, você vai ter que sentar e você vai ter que estudar a estrutura de dados, algoritmos e assim, não sei o quê, porque é muito ciência da computação raiz, assim, o que eles vão estar colhendo. Mas algo que eu vejo, assim, quando são empresas menores, mais startups, existe sim mais flexibilidade de etapas técnicas, onde é um desafio que eles vão estar muito mais olhando para sua lógica de problema, de solução de problemas e tal, do que realmente essa parte de algoritmo no preto e branco, assim. Lucas, quer pegar uma outra pergunta aí? A próxima é para você, Ana, que é: o que chama mais atenção no currículo no ponto de vista do recrutador? Perfeito, perfeito. Gente, como chamar a atenção de um recrutador ali no currículo? Ter um currículo organizado e que expresse realmente as suas habilidades, né? Eu acho que o que não é bacana, empresa tal de tanto a tanto tempo, pá, essas linguagens. A gente quer uma amostra do que você fez. A gente quer entender um pouco dos problemas que você lidou ali pelo seu currículo, né? Então, novamente, você pegar um desafio interessante que você teve naquela empresa e falar um pouco sobre esse desafio, né? Então, o desafio tal era uma plataforma web que eu tive que diminuir em tanto por cento o custo, e a gente fez essa diminuição a partir disso. Isso é extremamente importante. Lucas compartilhou aqui no chat também um artigo falando um pouquinho sobre isso, sobre exemplos. E as keywords. Gente, as keywords são muito importantes, principalmente no seu LinkedIn, quando você constrói ali toda a sua trajetória no LinkedIn, colocar as keywords, mesmo que aí no LinkedIn, sim, se for somente as keywords, ainda é válido, né? Não é tão bom quanto colocar um pouco mais da experiência, mas ainda é válido. Então vamos para a próxima pergunta, então. E sobre o currículo, eu mandei aí no chat também, se alguém quiser o exemplo do meu currículo, é cv.lucasfaria.dev, que eu tenho usado ele nos últimos 2 anos e sempre tem rendido bastantes entrevistas, se alguém quiser algum exemplo assim mais prático também. Então, agora a pergunta é: como funciona a questão do background check na gringa? Eles pedem bastante, ou o que vale mais é o conhecimento técnico na entrevista? Eu sinto que isso depende da empresa. Em um contrato com a GTY, eu acho que eu nunca tive um background check, meio que querendo ou não, a GTY meio que já te fornece esse background check, né, pra saber. Em empresas diretamente, já fui pedido, talvez em umas 3 empresas nos últimos 4 anos, 4, 5 anos, né? E geralmente eles pedem o contato de alguém que trabalhou com você, idealmente o seu líder, né? O seu manager e tal, mas eu sempre passei, sempre foi, tipo, tudo certo. Se você tem bons relacionamentos na sua empresa, você faz um bom trabalho, acho que você não tem que ficar com medo disso. E tem também, isso é no caso focado em referência, né? Tem também aquele background focado mais em segurança, sabe? Olha os seus documentos e tal. É mais incomum esse, acontece às vezes também, sabe? Mas esse não tem muito o que se preocupar, geralmente você tá tudo certo com a sua vida juridicamente, você vai lá, coloca os seus dados e tudo certo. Perfeito. Acho que não tenho nada a adicionar, Lucas, é exatamente isso. Tem Então, uma pergunta aqui para você, Lucas. Como beleza? você avalia a complexidade ou dificuldade de cada etapa das entrevistas? Tá.
Pergunta difícil É, essa, né? talvez depende muito se você quer que eu fale. Vou assumir que é assim pelo lado de, tipo, quais são as entrevistas, talvez, que eu ache as mais difíceis e as mais fáceis. Não vou ir pra esse lado, mas se for outra coisa, você fala na pergunta aí pra gente poder fazer o follow-up. Eu sinto que isso depende muito das pessoas, das capacidades, né? Um dos meus pontos fortes que eu senti sempre na minha carreira inteira foi a minha comunicação, sabe? De saber me comunicar bem. Eu tenho um artigo que fala exatamente sobre isso, que é como se destacar usando, tipo, comunicação, especialmente entrevista comportamental. O título desse artigo é Qual a melhor maneira de você se destacar em qualquer processo seletivo que você participe? E não é clickbait, porque é isso que eu acredito mesmo, sabe? Então, para mim, essas são as entrevistas mais fáceis, essas entrevistas de valores, comportamentais, entender os objetivos da empresa, se o que você tá se alinha com isso, né? E para mim, as mais difíceis são exatamente assim, as de algoritmos de estudo de dados, são as que eu tenho mais dificuldade, mas como eu não fiz muito delas nos últimos anos, logo embaixo delas são as entrevistas de System Design. Especialmente para mim, eu tenho um background que foi mais de front-end, mexendo com React, Next, coisas do tipo e tal. E geralmente todas as entrevistas de System Design são mais pro lado back-end das coisas, sabe? Eu falhei a minha primeira entrevista de System Design em 2021 e eu pensei, pronto, eu nunca vou passar na entrevista de System Design. Já era, não consigo, não, desisto, sabe? Era uma pergunta difícil sobre fazer um crawler lá pra, tipo, construir, como se fosse construir o Google, sabe? Tinha nem ideia. Eu inventei algumas coisas lá. Eu até passei como pleno nessa entrevista, eu não passei como sênior, que era o que eu queria. Mas assim, você vai aprendendo, você vai estudando, você vai se esforçando, e especialmente, tipo, ensinando outras pessoas é um jeito muito bom de aprender. Foi por isso que eu comecei a minha newsletter, sabe? E você vai melhorando. Então, novo, depois de algo de dados, a de System Design, pra mim, são as mais difíceis, mas também, em System Design, eu acho que são as mais interessantes também, porque System Design não tem, tipo, um. Não tem exatamente, tipo, uma resposta certa, sabe? O seu objetivo você tá ali com o seu entrevistador e você quer ir numa jornada sobre como que você vai resolver o problema. E tem todos os campos para isso. Então, além dela ser técnica, porque tem coisa que você tem que saber, se você não vai conseguir resolver, eu acho que ela se assemelha muito mais à entrevista comportamental, que é como que você vai. Te jogar algum problema, você tem que projetar um software para fazer como isso. Como é que você vai fazer? Como é que você faria? Às vezes você vai saber de uma maneira, mas se você se comunicar bem e falar, ó, eu acho que deve ter um jeito melhor para você fazer isso, mas eu não conheço, então eu vou tentar desse jeito. E às vezes até o seu entrevistador ali vai te ajudar, porque que nem eu falei, essa pergunta não tem pergunta certa ou errada, porque tem todos. Dá pra você fazer um sistema de qualquer jeito que você quiser. Agora, se esse sistema vai ser bom ou não, ou especialmente você vai saber se comunicar com o seu recrutador ou não na solução, eu acho que tá tudo certo. Mas acho que é isso. E eu acho que, Lucas, você foi falando algumas coisas que me remeteu muito ao que eu falei de se preparar psicologicamente para isso, né? Porque às vezes é o que você disse, meu, não sei se essa é a melhor solução, é isso que eu sei, tô me comunicando bem. Algumas entrevistas técnicas não têm resposta certa e errada, mas deixa eu expressar o que eu sei. Eu estudei, eu me preparei, eu tô pronto, é isso aqui que eu vou demonstrar nesse momento. Isso mesmo. Então, próxima pergunta do Odair agora. Após algumas mudanças no LinkedIn, eu venho recebendo muitas oportunidades do Brasil, mas mesmo com ele todo em inglês, não aparecem vagas internacionais. O que eu poderia fazer para o meu LinkedIn chegar nos recrutadores de empresas internacionais? Então, eu vou passar para a Ana, que ela deve saber mais, fala sobre o LinkedIn Recife, mas uma coisa que eu quero adicionar é que, no geral, na maior parte da minha carreira, quase todas as minhas vagas foram uma busca ativa, sabe? Não foram uma busca passiva de eu esperando, otimizando meu LinkedIn, chegando as vagas em mim. Então, sim, é bom otimizar. Eu tive um contrato específico, dois contratos nos últimos 10 que, assim, que eu fiz desde 2020, porque eu tive alguns contratos part-time também, que chegaram até mim pelo meu perfil, mas a grande maioria é de eu buscando e eu me aplicando, sabe? Então é sim bom ter o LinkedIn, mas se não tá dando certo, eu diria pra você não pensar muito e buscar mais ativamente, porque é ali que vem o resultado mesmo. Mas passando pra Ana agora, que às vezes vai saber falar um pouquinho mais sobre o LinkedIn também. Perfeito. Gente, o LinkedIn ele ranqueia os candidatos que vão aparecer primeiro para os recrutadores. Olha eu dando um mega spoiler aqui do que acontece por trás das cortinas. Então, o LinkedIn ele não vai estar olhando só se você tem palavras-chave, só se você preencheu todas as informações. O LinkedIn ele vai estar também te ranqueando pelo número de conexões, pela sua atividade. Então, se você é uma pessoa que posta, que entra sempre, que é ativo ali no LinkedIn, ele vai te ranquear a partir do seu título, da sua foto. Então, tem muitas coisas além ali.
só de palavras-chave que a gente precisa ter para o nosso LinkedIn ser o primeiro que aparece para os recrutadores. Inclusive, eu até recomendo vocês, depois dessa call, assim, entra no LinkedIn e faz uma busca rápida, assim. Sei lá, clica Back-end Engineer. A primeira pessoa que aparecer, entra no LinkedIn dessa pessoa. Vê o que ela montou, vê por que que ele está sendo bem ranqueado. Muitas vezes é uma pessoa que posta artigo, que fala sobre seus projetos, que tem um título diferenciado. Então, tudo isso vai te ajudar a chamar mais a atenção das empresas. Mas assim, Odair, concordo muito com o Lucas. Muitas vezes o recrutador que vai chegar até você, mas a grande maioria das vezes é você que vai lá olhar para a vaga, se candidatar, ver que te interessa. Isso mesmo. Então, vamos lá. Mais uma próxima. A nossa próxima pergunta aqui com mais o Pivotes é: eu sou frequentemente abordado por vários recrutadores, vou bem nas entrevistas, chego até a última etapa, mas não sou selecionado. O que pode estar acontecendo? Ana, você quer começar pra gente? Gente, muito abrangente. Existem muitos porquês do que isso pode estar acontecendo. Acho que o principal deles, o mercado está extremamente competitivo. Ponto. As pessoas estão cada vez com mais habilidades técnicas, mais desenvolvidas. Então, desculpa não estar aparecendo seu nome aqui, mas muitas vezes pode ser realmente a concorrência, né? Por isso que é importante a gente estar se mantendo atualizado, estudando, se preparar. Eu buscaria melhorar também a comunicação em inglês e pedir feedback direto, né? Olha, você se dedicou para esse processo seletivo, você fez entrevistas, testes, chegou na última etapa. O que que faltou? O que que vocês viram que de repente foi melhor em outro candidato que não deu certo comigo, né? Eu acho que para mim, como recrutadora, isso é muito importante. Às vezes, quando a gente trabalha com clientes externos, nem sempre a gente recebe esse feedback muito bem estruturado, muito legal, mas eu pediria, eu levantaria a mão e falaria, viu? Me conta um pouco mais como eu posso melhorar o que eu posso estar fazendo. Falei, Bem falei, particular. falei e não falei nada, porque é realmente muito particular. Ah, uma coisa que eu vou falar, a Ana falou exatamente sobre perguntar, e uma coisa que eu sempre faço em todas as entrevistas que eu faço é que geralmente no final de toda entrevista você tem um espaço para você fazer perguntas ali na entrevista mesmo, né? E eu sempre pergunto: ah, como é que você acha que eu fui na entrevista? Eu fui bem, eu fui mal? E no geral, às vezes a pessoa não vai poder te responder, ele não pode te dar o feedback na hora, e tudo certo. Mas você não ganha nada em não perguntar. Eu sempre pergunto e eu sempre ouvi muitas boas perguntas ali. Porque acabou de passar a entrevista, tá bem fresco ali na cabeça, o cara sabe o que pode te dar, a pessoa, o entrevistador vai saber. Às vezes ele não pode, mas aí você tenta seguir com a sua vida e, de novo, é sempre bom também você perguntar à pessoa que tá cuidando do seu processo também, do seu recrutador também, igual a Ana já falou. Mas sempre façam essa pergunta no final de toda entrevista, como eu fui, sabe? A entrevista é uma via de mão dupla, né? Não é só o recrutador que está te avaliando. Você também está avaliando o recrutador no o que que a empresa está oferecendo, como está sendo o processo. Então, tem que trabalhar junto. Isso. Então, próxima pergunta é do Kalil. Do ponto de vista do recrutador, o uso do método STAR, Situation, Task, Action, Result, para descrever as experiências de fato ajuda? É visto com bons olhos? Gente, eu particularmente sou apaixonada pelo método STAR, porque não tem como uma pessoa ficar perdida naquilo que você está contando, né? Você vai estar trazendo a situação, o que que você fez, qual atitude você teve e o que que você gerou disso, qual foi o resultado. É visto com muito bons olhos, sim. Eu acho que eu nunca vi um recrutador que falou, nossa, odeio essa metodologia, esse método, não utilize, mas vai muito de perfil para perfil. Eu, particularmente, acho que é interessante porque fica muito preto no branco ali, muito claro o que você está contando, quais foram os resultados que vocês obtiveram. Eu vou falar uma coisa que é sobre esse método STAR também, antes da gente. Tá na hora da gente encerrar. É que o STAR é sim muito bom, mas eu diria que não é pra você seguir ele exatamente do mesmo modelo que tá na entrevista, né? Por quê? O STAR é você falar situação, tarefa, ação, resultado. E eu não acho que você deve tentar contar a sua história toda ali, tipo, de uma vez, sabe? Perfeito. É muito importante você também.
é muito importante você também saber lidar com a conversa, tipo, no. Talvez no lado que o entrevistador quer que você vá. Por exemplo, você vai falar que você fez um projeto onde você conseguiu aumentar a receita fazendo isso. Às vezes o seu entrevistador vai querer saber como que você fez para medir isso. Ou às vezes ele vai querer saber mais da lado técnico. Então usa o STAR meio que como se fosse assim, um avaliador da sua história. Escreve a sua história e vê se ela se encaixa. Mas durante a entrevista, vai pausando e deixa o entrevistador te guiar na direção que ele quer que você fale. Porque às vezes você vai falar ali, às vezes um caso maior por uns 10 minutos, mas às vezes não vai ser aquilo que seu entrevistador vai querer falar. Então pausa bastante, deixa ele te guiar nas perguntas que interessam mais para ele também. Pessoal, nós temos muitas perguntas ainda a serem respondidas aqui. Infelizmente, o papo está muito bom, mas não vai dar para passar por todas as perguntas. Por favor, fiquem à vontade para me adicionar, para adicionar o Lucas no LinkedIn, para vir chamar a gente também aqui na comunidade da G2 e do Slack, para continuar essa conversa, ou se você tiver alguma dúvida mais específica, chama a gente. Mas a gente está encerrando aqui por aqui hoje. A Tia está compartilhando aqui os nossos LinkedIns no canal. Como eu faço para entrar no Slack? Leandro, me chama. Você precisa fazer uma etapa técnica com a G2I, tirar uma boa nota. É isso, a gente pode te ajudar. Me chama no LinkedIn que a gente se fala. E é isso, pessoal. Muito bom conversar com todos vocês. Vou deixar o Lucas também encerrar. Então é isso, gente. Foi muito bom. Sempre bom estar conversando e tentando ajudar mais a nossa comunidade também. Então, já a Ana falou tudo. Entre na G2E, a comunidade é realmente ótima. E mesmo eu não tendo um contrato ativo com eles lá, tô sempre lá participando. Foi lá que eu falei pra tia e falei pra gente pra tentar fazer alguma coisa do tipo e tal. Então, se quiserem mais conteúdo também do lado do desenvolvedor, vou fazer a minha propaganda da minha newsletter. Entre na minha newsletter, na gringa.dev. Só entrar lá, o domínio tá fácil. E de novo, fiquem à vontade para mandar qualquer outras dúvidas também. Então, obrigadão por estar com vocês aí hoje e por estarem com a gente aí hoje. Acho que foi ótimo. Então, qualquer coisa, outra dúvida, vocês entrem em contato. Perfeito. Valeu, pessoal. Tenha um restinho de semana maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.